Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Sejam bem-vindos à Sociedade Espírita Allan Kardec. Nós vamos falar hoje do capítulo 4 e do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e iniciamos a conversa pelo Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, na pergunta 340, indaga Kardec a pleide de Espírito Verdade. O instante em que o Espírito deve encarnar-se é para ele um instante solene? Cumpre ele esse ato como coisa grave e importante? E responde o Espírito Verdade. É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas que afronta. Aí Kardec tece um comentário mostrando os perigos que nós nos encontramos no momento em que reencarnamos. No momento em que nós reencarnamos, nós estamos enfrentando um perigo. Parte deste perigo advém do esquecimento, da bondade do esquecimento do nosso passado. Que assim seja e que ele fique lá onde ele está. E parte disto é a luz do mundo. Nós pretendemos ler hoje um texto que começamos a redigir e do qual não pretendemos ser o autor dele, mas ele vai nos levar a pensar um pouco sobre isto. E a pergunta 341, Kardec indaga: a incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das provas que vai sofrer na vida é para ele causa de aflição antes da encarnação? Uma grande aflição, pois as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, segundo as tiver bem ou mal suportado. Em Mateus 5, nós vamos encontrar as bem-aventuranças. Parte e é o Sermão do Monte. Em um determinado momento, vai haver uma chamativa que está no Evangelho, capítulo 5. O capítulo 5 do Evangelho, ele é bem-aventurados os aflitos. Se nós observarmos, nós falamos até agora que a encarnação é uma aflição. Portanto, todos nós que aqui estamos, temos as nossas aflições. E a sua aflição, por mais que te possa parecer particular, ela realmente é só sua. Ela não é uma aflição do qual temos o direito de dizer que a nossa aflição é por causa de alguém ou de algo. A nossa aflição, ela é única e exclusivamente causa nossa. E um detalhe, a aflição, ela é causa e consequência ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela é consequência, ela advém das escolhas que fizemos. É por isso que neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai discorrer sobre as causas anteriores da aflição. E ao mesmo tempo ele vai discorrer depois sobre as causas atuais das aflições. Na semana passada, quando falávamos de Jesus, nós fizemos uma citação. E aí eu convido os companheiros a usar o Google e fazer uma pesquisa. E a cada dia que passa, aqui na Casa Espírita, nós temos uma atividade de atendimento fraterno. E chegam até nós inúmeros companheiros
inúmeras pessoas de outras crenças procurando entender o que está acontecendo com ele, procurando uma resposta, porque já se esgotou várias opções de informação. E ele agora quer uma informação sobre o que o Espiritismo, o que nós podemos falar. E nós começamos a dizer alguns fundamentos do Espiritismo, que eles efetivamente são esclarecedores, mas nem tudo que esclarece consola. Porque também o consolo é uma decisão individual de aceitar aquela informação como consoladora. Caso contrário, ela não é consoladora. Ela pode, em determinados momentos, ser, inclusive, causa de pânico. E por que por que nós somos procurados? Chegam inúmeros distúrbios emocionais e conflitos familiares. As pessoas querem respostas. Por que que acontece isso comigo? A impressão que eu tenho, e isso é comum a gente ouvir, é que Deus me abandonou. A impressão é que Jesus não existe. E como se não bastasse ouvirmos isto nos atendimentos fraternos, nós ouvimos também nas reuniões mediúnicas. São inúmeros os espíritos que vêm em busca de um socorro imediato com o mesmo argumento, com a mesma sensação. E eles efetivamente estão sentindo isto. Nós não estamos em condições de colocar em xeque, até porque aqui, como em qualquer lugar, não cabe cabe perfeitamente o não julgueis. E nós não vamos julgar absolutamente nada. Nós vamos apenas dar explicações. Sobre as causas atuais e as causas anteriores das aflições, nós vamos encontrar também um tópico chamado a justiça das aflições. Começando pelas causas anteriores das aflições, na pergunta 990 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: o arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? E aí o Espírito vai responder: no estado espiritual, mas pode também verificar-se no estado corpóreo, quando bem compreendeis a distinção entre bem e mal. Qual é a consequência do seu arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação. Então, nós que estamos encarnados, desejamos estar encarnados. Nós pedimos para estar aqui. E digo mais, nós solicitamos muitas das dilacerações que tocam profundamente os nossos sentimentos. Nós pedimos muito por algumas coisas que hoje batem à nossa porta e nós não entendemos a causa atual dela. Nós não sabemos de onde vem o filho revoltado, sendo que você dedicou todo o amor, todo o carinho, toda a atenção, todo o zelo do mundo, e ele não te aceita, não gosta de você, te agride e não te trata bem. Da onde vem o companheiro desafetuoso e desrespeitoso que toma atitudes incapazes da gente entender? Da onde vem a dor e a dificuldade física que nós temos, enquanto outros parecem que a vida vai de vento em popa? Ficou comum atualmente a gente ter gastrite. Alguém aqui tem gastrite? Tem. Tirando a pimenta e outros alimentos, o nosso estômago é tipo um órgão de choque que capta as nossas reflexões emocionais através de um comando que gera e produz gastrina, que é um hormônio
que antecipa a formação do suco gástrico. Acontece que aquelas dilacerações emocionais se materializam sobre o nosso corpo físico e têm origem. Por isso que um dos fundamentos básicos do Espiritismo é a reencarnação, que Allan Kardec vai tratar no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ali ele vai abordar esta questão que antecipa o capítulo sobre a justiça das aflições. Porque se nós não encontrarmos resposta na reencarnação, nós podemos achar que fomos sorteados para sofrer, fomos sorteados para ter problemas, fomos sorteados para passar dificuldades. Você, às vezes, está procurando um emprego exaustivamente, vai atrás, vai um, vai dois. É claro que se você não se preparou, não aproveitou as oportunidades que teve de se estruturar para ser um profissional, que aí é causa atual da vida aflição, da vida atual, dessa vida, você está enfrentando um desafio para encontrar respostas. Você olha para alguém e vê a pessoa transitando num belo carro. Lindo. Eu não vou nem entrar em falar que inveja e cobiça, que isso não vem ao caso. E aí você olha e fala assim, mas eu trabalho tanto, eu luto tanto, eu busco tanto e não consigo dar um passo para ter um algo mais, e você se sente aflito por isto. Eu estou falando alguma coisa aqui que não existe? Eu estou falando de algo que não é verdade? Eu estou falando de situações que são reais do nosso cotidiano. E se nós não encontrarmos respostas para algumas dificuldades em vidas passadas, na atual nós seremos aflitos. E as nossas aflições estão entrando no campo das doenças mentais, dos transtornos bipolares, das esquizofrenias, da violência. Por quê? Porque você não aceita o motivo pelo qual aquilo está passando. Você não se resigna para entender que tem coisas que você vai até aqui e tem coisas que não vai. Por que que elas não vão? Por que que elas não dão certo? O que será que acontece? É importante entender que nós precisamos perseverar e superar os desafios, mas também saber, como eu trabalhei certa feita com um engenheiro químico, e ele trabalha com minerais, e ele falava sobre as estruturas de alguns minérios, e como eles não conseguiam se formatar em determinadas situações, e as pessoas tentavam. E ele dizia assim, tem coisa que Deus quer. E esse querer de Deus não é um querer punitivo para cada um de nós, é um processo reeducativo ao qual somos submetidos. E se trouxermos para ele o ensino de Jesus, e qual é o ensino de Jesus? E por que a Sociedade Espírita Allan Kardec quer colocar evangelho para todos? Porque se não couber o evangelho, se não couber uma boa nova, se não couber amor, você não vai conseguir responder. Eu estou falando das coisas materiais, mas posso chegar também nas perdas de entes queridos, nas doenças, nos cânceres, que batem a cada dia que passa mais na porta de mais pessoas. Da onde vem isto? E por que vem? É parte do processo reparador e restaurador que cada um de nós cumpre enfrentar. Mas Deus age conosco pela pena de talião, olho por olho, dente por dente. Hilário Silva, sob a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, tem um livro escrito, um livro que se chama A Vida Escreve. E nesse livro ele vai fazer uma narrativa de um senhor que na atual existência tem uma vida altamente regrada, disciplinada,
vários filhos, um comportamento ético, moral e social exemplar e respeitado por vários do seu meio. Porque quando a pessoa tem esse comportamento, as pessoas chamam atenção e ele merece o respeito, a aquiescência dos seus colegas de trabalho. E um belo dia, no seu ambiente de trabalho, no exercício da sua função, ele, ao manipular uma máquina, ele perdeu um dedo. O sangue jorrou, correram vários companheiros, vamos socorrer, vamos levá-lo para lá, estanca o dedo, corre, e o pessoal começou, mas justo com ele? Por que com ele? Onde já se viu? Se observarmos, tem coisas que a gente começa a entender, por que aconteceu? Por que justo com quem? E ele foi ao hospital, realmente precisou amputar o dedo e ficou desolado. Ficou abatido, triste, arrependido, sofrendo e se sentindo, até certo ponto, vítima. Coisa que também nós, em determinadas circunstâncias, nos sentimos vítimas. E ele, abatido, braço com tipóia, foi à casa espírita que ele frequentava, foi à atividade que ele estava, ficou trabalhando na atividade sem nenhum comentário, e ao término da atividade mediúnica, sem que ninguém falasse, porque o legal é disso, ninguém toca no assunto, ele não perguntou nada, o espírito que dirige a atividade se manifestou e perguntou para ele, por que você está triste? O que houve? É por causa da perda do dedo? Então eu vou te contar uma história. Em tempos não muito distantes, você era um rico fazendeiro. Detinha propriedades e bens e tinha pessoas que trabalhavam por você e que mesmo tendo condições de nutri-las adequadamente, você em determinada circunstância deixava-las passar fome. E quando elas às vezes não queria trabalhar, você impunha que elas trabalhassem a pleno vapor, podendo ou não e tendo condições ou não. Até que um dia, um dos seus colaboradores, ao manipular uma máquina de engenho, moeu o braço com a cana. Por sua determinação. E você ficou anos na espiritualidade tomando garapa com sangue. Porque quando nós desencarnamos, vem à tona a lucidez. O que é a lucidez? Basta ver o que ocorre com muitas pessoas no preâmbulo da sua partida. Passa como se fosse um filme da vida, ou não. E não dá para nós que tivemos contato com o Evangelho, tivemos contato com a moral, tivemos contato com os ensinos de Jesus, alegar ignorância. Nenhum de nós que está neste ambiente, encarnado ou desencarnado, pode se afirmar ignorante. E que não tem condições de entender o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Todos nós sabemos disto. No entanto, depois de muito ser ajudado para que você se reequilibrasse, você conseguiu reencarnar. E veio com a tarefa de cuidar de muitas daquelas pessoas, e você teria um acidente grave a sofrer e iria também perder o braço. Pelas suas ações, pelo seu comportamento, pela sua atitude moral no bem, você só perdeu o dedo. Então, alguns de nós, ante as perdas da existência, precisamos refletir profundamente aonde está a raiz destas perdas, aonde está a causa das situações que nos batem à porta e nos conclamam, em muitas, à aflição, ao pânico, ao desespero, e nos leva, em determinados momentos, a se sentir os mais injustiçados da vida. Diante
desafio existencial, e o Cristo, prevendo isto, o que ele já fez há 2019 anos? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem por perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque o vosso reino é de Deus. Bem-aventurados agora tendes fome, porque sereis farto. Bem-aventurado agora que chorais, porque rireis amanhã. Em Lucas, capítulo 6, 20 e 21. Aí nós vamos entender que Jesus, já percebendo lá atrás esta dificuldade que nos afligiria em momentos futuros, vem e fala e nos traz esta oportunidade de reflexão. Diante disto, quando nos dispomos a falar de Jesus, é porque ele diz: vinde a mim, vós, que eu vos aliviarei, que o meu jugo é suave. Por que o jugo de Jesus é suave? Porque é de amor. E retrata a lei de Deus. Eu e o Pai somos um. Na verdade, de mim nada posso. Quem pode é meu Pai que estás nos céus. Quando ele faz isto, quando ele dá este sinal, ele nos mostra, ele nos alerta, porque é fácil acreditar no Evangelho nos momentos felizes. É fácil ter fé na fartura. O problema é ter fé na farta tudo. É fácil ter fé em plena saúde física. É difícil ter fé quando entra a decrepitude, a doença. Por quê? Porque é da nossa natureza. Mas se conseguirmos pensar que tem causa, e nós estamos colhendo hoje os efeitos disto, nos ajuda muito a praticar o bem para o nosso próprio bem. E existe ainda uma dificuldade nossa de entender o que é fazer o bem. Porque fazer o bem material, hoje, alguns de nós pode. Só que existe um bem moral, social, ético, que só nós podemos fazer. Quer ver um bem que nós podemos fazer e está disponível a todo instante para cada um de nós? Aprender a ouvir. E entender que os outros têm os mesmos direitos que nós temos e que suas opiniões são suas opiniões. E que nós precisamos respeitá-las, para que eles possam respeitar a nós. E que cada um irá responder pelos seus atos. Mesmo que ele seja dos seus filhos. Você não vai poder responder pelos atos dos seus filhos. A não ser que tenha negligenciado na educação deles. Eles irão responder pelos atos deles. Como seus filhos não poderão responder pelos seus atos. Nesta construção de uma sociedade que tem pressa de tantas coisas, o diálogo, o ouvir, é algo generoso. Nós temos um convite diário a olhar os invisíveis do mundo. Quem são os invisíveis do mundo? O porteiro do seu prédio, o seu vizinho, aquele que transita pela rua. Por que andamos tão carrancudos? Por que deixamos de ser simpáticos? Por que deixamos de ser fraternos? Por que deixamos algumas coisas passarem ao largo das nossas opções? Dentro desta reflexão, a justiça das aflições, olhando para a sua origem no passado, muito do que vem à nossa porta no presente pode ser tratado pelas escolhas que fizermos hoje. Transita pela internet, nos grupos de WhatsApp, uma fala maravilhosa do Chico, que nenhum de nós vai conseguir mudar o passado.
mas todos nós estamos em condições de fazer um futuro diferente. Então não espere que alguém te mande flores. Plante e decore o seu jardim, como diz Shakespeare em O Menestrel. E que seu jardim tenha perfume, e que ele tenha beleza, e que ele seja capaz de embelezar a sua existência, mas, acima de tudo, a existência daqueles com os quais você compartilha o caminho. E aonde você for, e aonde você estiver, que seja um arauto da esperança, da fé e do otimismo. Porque pessoas, para congraçarem a tristeza, o problema, e a dificuldade, e os erros, e a falha dos outros, e a culpa dos outros, o mundo está repleto. Então não transfira as responsabilidades para os outros. Assuma as suas próprias responsabilidades. E faça você um elo de esperança entre a lição de amor de Jesus e a lição maravilhosa da sua autorregeneração. Porque no fundo, bem no fundo, bem lá no íntimo do seu ser, vós sois deuses, vós sois filhos da luz, que brilhe a vossa luz. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.